Agora a gente vai relembrar uma história que muita gente deve lembrar, porque era 6 de outubro de 2000. Vocês lembram dessa data? 6 de outubro de 2000? E um grande hipermercado acabou pegando fogo ali no centro de Maceió, mais especificamente na rua Buarque de Macedo. Nessa época, a região era um forte polo de compras da capital. 20 anos se passaram e a situação na Buarque de Macedo é de abandono. Eu vou trazer a repórter Maria Maciel agora ao vivo, para que a Maria possa nos contar e relembrar, né? Porque esse prédio, Maria, que chegou a ser recuperado e reaberto, ele foi fechado há alguns anos e hoje está completamente abandonado, né? Os moradores e comerciantes da região, inclusive, reclamam porque ele era um grande polo de comércio, né, de movimentação, de economicamente falando, o que atraía também para os outros comércios ao redor. E agora, só abandono e ponto onde pessoas até utilizam drogas, não é, Maria? Isso mesmo, Wilson. E a gente está exatamente aqui na rua Buarque de Macedo, no centro de Maceió, né? Onde fica esse grande, que já foi, né? Um grande supermercado aqui da parte baixa, aqui do centro de capital, que chegou a ser o coração. Quando a gente fala em coração, é a área que era mais pulsante em relação a comércio, movimentação de pessoas, só que agora a situação é bem diferente. Mas antes da gente mostrar como é que está isso aqui, vou pedir para o Cleverton mostrar a imagem aqui então deste prédio onde funcionava esse grande magazine, um grande supermercado de uma rede de supermercados. Então esse local aqui que pegou fogo sim nos anos 2000, né, em outubro, em 6 de outubro de 2000. Só que depois que, nesse momento, né, naquela época, né, quando pegou fogo, é claro que foi uma situação que gerou muito medo, assustou muita gente que estava ao redor, porque acabou queimando toda aqui a estrutura por dentro do supermercado, né? O fogo devastou tudo, inclusive chegou a atingir casas e comércios aqui da região. Foram 4 horas que os bombeiros demoraram para então controlar o incêndio. Só que passado esse incêndio, né, foram, graças a Deus, apenas danos materiais, prejuízos materiais, esse prédio se reergueu, foi reformado e reabriu ao público. Só que 15 anos depois, fechou as portas. E aí não foi pelo motivo de um incêndio, foi porque realmente acabaram as atividades, né? Encerraram as atividades, centenas de pessoas ficaram desempregadas e, segundo uma comerciante aqui da região, isso foi até mais dolorido, porque haviam pessoas chorando aqui no dia em que fechou, foram pegas de surpresa, já sem emprego. Muitos comerciantes lá mesmo de dentro desse grande magazine, porque funcionava também uma espécie de galeria. Tinham várias lojinhas, né? Vários comércios, alguns de manutenção, vendas de produtos e tudo isso acabou. E como é que está a situação hoje? Além desse abandono, olha, a gente vê o prédio cheio de mato aqui, muita pichação. As portas foram arrombadas, muito material daqui foi levado e hoje serve assim com descarte para descarte de lixo, né? Pessoas que utilizam o espaço para consumo de drogas, para fazer suas necessidades. E isso tornou essa região desolada. E a gente fala de desolamento, de desolação não só para os comerciantes que vivem aqui, mas também para quem circula na região. Ainda é uma área de grande circulação. Só que a gente mostrando aqui, olha, do outro lado da Buarque de Macedo, no meio passa a linha férrea, tem alguns comércios, já foram mais. Hoje apenas, olha, uma loja de imóveis, ali do lado funciona uma venda, né, de galeto e ali um prédio para alugar com as portas fechadas. Eu conversei com a comerciante aqui dessa rua e ela falou como é que está hoje a situação. Ela que já teve, ela e o marido já tiveram um estabelecimento arrombado 11 vezes. É isso mesmo, 11 vezes. A última foi agora em abril deste ano. Então, para eles, isso aqui é símbolo mesmo de resistência. Porque é bem complicado, Wilson, e a gente sabe, para um comerciante chegar de manhã, ver o seu estabelecimento arrombado, seu material levado, equipamentos, e você ter que se reerguer. E no caso deles, foram 11 vezes. Vamos ouvir o que ela diz, a Ana Paula Silva, que é comerciante.
porque esse prédio aí funcionando trazia vida para esse entorno aqui, muita circulação de gente. Contudo, nós sobrevivemos ainda porque temos sim uma clientela já de muitos anos, é um trabalho já de 40 anos que a gente vem fazendo aqui, então a gente consegue sobreviver. Mas que é muito triste ver toda essa região aqui nessa situação, né? Entregue à violência, entregue à marginalidade que nós temos sofrido aqui, inclusive. Falou que a loja aqui já foi assaltada, foi roubada várias vezes? Várias. Nós contabilizamos 11 vezes. Eles entraram de várias maneiras, pela porta da frente, pela vitrine de cima e, por último, agora pelo telhado. Então, assim, a gente vem sofrendo muito e muitas das vezes tendo que repor todo o material que eles levam. Então, assim, não é fácil. Mas a gente está sobrevivendo e acreditando que, de repente, os órgãos públicos possam olhar, né, para esse local, porque é um local assim antigo e que tem muitos moradores ainda nessa região e precisa, né, de um olhar do poder público. E esse entorno, ele traz essa insegurança por conta até de muitas pessoas que vivem em situação de rua, acabam trazendo também muita sujeira, às vezes consumo de drogas, tudo isso vocês veem por aqui? Muito, infelizmente. A gente vê muito, inclusive, eu posso dizer que também a gente vê até muitas das vezes comercialização, né? Então, eles trazem tudo isso, essa insegurança toda. Já teve momentos da gente perceber, até ter uma certa certeza de quem praticou esses crimes, esses arrombamentos, estão justamente por aqui, nesse entorno. Mas ficamos de mãos atadas, não podemos fazer nada. Bom, vocês que estão aqui diferente, quando você fecha os olhos, né, tenta lembrar de como era isso aqui, que imagem que vem à sua cabeça, que lembrança que vem? Muita lembrança boa. Porque quando eu olho aqui para frente, nesse Bom Preço, eu me recordo do estacionamento cheio, muito fluxo de pessoas, né? Para nós aqui isso era muito bom e nos ajudava também, porque ficava muito próximo de tudo. Aqui a gente tinha supermercado próximo, almoço pertinho também, próximo de lotérica, de outros serviços que fazia com que isso aqui se tornasse vivo. E olhar hoje aquela maioria das lojas ali com as portas fechadas, isso tudo é muito triste. Muito, muito, porque hoje em dia as pessoas que sobreviveram aqui são pessoas que têm prédio próprio, pessoas que pagam aluguel definitivamente não conseguem ficar, se segurar no comércio aqui, porque infelizmente não tem circulação mais de pessoas, não tem atrativos, não tem nada que faça com que as pessoas voltem a circular neste local. Esse é um desabafo de uma comerciante aqui da região que tem esse estabelecimento bem em frente na rua Buarque de Macedo. Além dela, a gente conseguiu encontrar poucos, no máximo as 5, mas os outros também, algumas pessoas não quiseram falar, já acham que não adianta mais reclamar, dizer como é que está a situação. A gente, da rua Buarque de Macedo, a gente vem aqui para a rua Roberto Ferreira, que é a rua também que fica do lado desse grande magazine que funcionava aqui, deste prédio. Então, essa rua a gente vê uma situação também bastante parecida. Olha, várias lojas fechadas, a gente vê as portas aí fechadas. Aqui apenas 3 comércios estão funcionando, além de um vendedor ambulante que fica ali, vende caldo de cana, alguns salgadinhos. O estacionamento que era aqui do prédio também ainda é utilizado aqui por alguns carros, né? O pessoal que acaba deixando o carro por aqui, a gente vê muita coisa deixada aqui por pessoas que acabam dormindo aqui ao relento, não tem onde ficar. Essa área, então, chega a dar pena. Olha, uma área de destruição, né? A gente vê muitos restos de construção, o prédio já também com as partes aqui sendo demolidas, né? Até parece que tem um pessoal trabalhando ali, mas a cena é de abandono. Então, desse lado aqui da rua, o que sobrou, né? O que ainda persiste, resiste, é uma loja que tem ali de parafusos, tem também a casa lotérica e um salão de beleza. Eu conversei também com a manicure, né? Uma moça que trabalha nesse salão de beleza, com a irmã. Então, elas estão aqui há 25 anos. Ela disse que chegaram por aqui, abriram o salão quando o supermercado, logo após o supermercado pegar fogo. Então, reformaram, ela estava aqui. Nessa época ainda tinha uma grande movimentação, mas depois a coisa foi desandando, e ela também deixou
o seu desabafo em relação à situação aqui do entorno. Vamos acompanhar o que diz a Elaine. Triste, né? Porque depois que pegou fogo, aí reformaram tudo, mas depois foi fechando. Aí morreu tudo aqui pra gente. Muitas lojas fechou, era 3 salões aqui. Aí fechou, só tá a gente aqui mesmo, nessa rua aqui, só a gente. E vocês ainda persistem por conta da clientela? Sim, muito. Ainda tem muito cliente nosso que é antigo, né? Aí nós ainda estamos aqui, mas se não fosse, não tava mais aqui não também. E o que atrapalha? Quais os transtornos aqui para você? Não, são mais assim, nem os maloqueiros, mas só isso. Mas, e o movimento também, né? Porque o que estava mais era o bom preço, né? Mas agora tem mais. Esse pessoal que vive em situação de rua, né? Isso acaba amedrontando os clientes? Um pouco, porque eles ficam com medo. Mas eles não mexem não com a gente, até hoje não mexem não. Eles sempre passam, pedem um pouquinho de café, se tiver nós tomamos, bolacha, eles sempre estão pedindo. É sempre assim, né? Mas o cliente que vê, às vezes, fica com medo. Fica. Aí sempre nós estamos com a porta também fechada. Não. E a esperança de que um dia isso aqui volte? Eu queria outro supermercado, né? Bom, e assim a gente traz os depoimentos desses comerciantes, que são símbolos de resistência aqui dessa região do centro de Maceió, no entorno da Buarque de Macedo, da rua Buarque de Macedo, onde existe esse prédio que há 25 anos pegou fogo, se reergueu e agora está assim, ó, numa situação de abandono. É com você aí no estúdio, Wilson. Pois é, Maria, você falando aí, eu aqui passando um filme na cabeça quando tudo isso funcionava e como disse, eram todas as pessoas, porque esse supermercado, esse hipermercado, ele é um quarteirão inteiro, tanto da Buarque de Macedo para Barão de Atalaia. Ele leva também até a Barão de Atalaia. Então havia a junção das pessoas que vinham da Barão de Atalaia do centro, da Buarque de Macedo, daquela região toda, havia uma movimentação grande economicamente falando. E depois que ele fechou, acabou então, como disseram alguns comerciantes, matando essa localidade. Um prédio muito grande, um espaço bom que deveria estar sendo utilizado de outra forma para trazer mais vida e mais segurança para a região, mas infelizmente isso não está acontecendo. Nós procuramos a Secretaria de Governo de Alagoas e também a Prefeitura de Maceió para saber se existe já algum projeto para o prédio e também estamos aguardando respostas sobre tudo isso. Nós vamos aguardar, então, para saber se vai fazer alguma coisa aí. A gente fala tanto do nosso centro que está apertado, está pequeno e tudo mais. Quantos comerciantes que poderiam estar hoje aqui, por exemplo, os comerciantes que foram retirados, que estão no calçadão ali, naquele aperto para lá, para cá, naquela confusão, poderia ser feito um shopping popular grande aí também para atender a demanda do comércio, dessas pessoas todas, que fica aí no centro da cidade. O que eles não querem é ser relevados para um outro ponto onde não tem movimentação. Poderia dar mais movimentação à localidade também. Bom, tem tantas coisas para serem feitas aí, num local tão grande como esse, mas, enfim, até agora, nenhuma resposta nem da Prefeitura nem do Estado. Nós vamos aguardar.